O Corinthians perde mais um jogo no Campeonato Paulista, dessa vez foi pro São Bernardo, num jogo, cara, onde eu não posso nem te dizer como foi o futebol do Corinthians, porque na verdade ele não apareceu, tá? Pra você que não assistiu o jogo, parabéns, você não perdeu tempo da sua vida, mas eu vou dar uma resumida aí do que foi, né, esse jogo entre Corinthians e São Bernardo. O Corinthians, ele não teve criatividade ofensiva nenhuma praticamente, tá? O Mano Menezes, ele escalou primeiro um trio de volantes, foi o Ranielli, o Maicon e o Fausto Vera. Obviamente, nenhum tem característica de ser um meia criativo, né, que faça a bola chegar ao ataque, o que dificultou a vida do Yuri Alberto, que assim, cara, eu não venho aqui defender o Yuri Alberto, pra mim é um cara que não merece estar com a 9 do Corinthians, mas com o meio campo, com 3 volantes, né, a bola não vai chegar nele, então a situação dele já é ruim, dessa forma ela fica praticamente péssima, né, porque ele também não é aquele centroavante de estar voltando toda hora no meio campo para buscar a bola. Além disso, defensivamente, cara, o Corinthians foi bem abaixo. O Castro teve que salvar algumas bolas e em outras, cara, como por exemplo no gol, vocês podem ver aí que vai estar passando, o jogador do São Bernardo simplesmente chega livre na direita do Corinthians e aí consegue marcar o único gol da partida, que foi esse gol aí de contra-ataque, certo? Principalmente em contra-ataque o Corinthians estava extremamente bagunçado, tá? Porque basicamente subia tanto o Maicon quanto o Fausto Vera, os dois laterais subiam, e aí quando o São Bernardo atacava tinha muito espaço para poder trocar passes, para poder ali utilizar até às vezes da individualidade para poder chegar no gol do Corinthians. O Corinthians também sofreu bola na trave, enfim, cara, foi um jogo péssimo pro Corinthians, que mais uma vez demonstrou que nosso elenco talvez não seja isso tudo, e também o nosso técnico, cara, o Mano Menezes, infelizmente, tá fazendo um péssimo trabalho, e principalmente é sobre ele que eu quero falar no vídeo de hoje. Bom, aqui eu vou pontuar duas coisas que aconteceram que pra mim mostra a raiz principal do problema do Corinthians tá atuando tão abaixo nesse início de 2024, tá? Eu vou até ler aqui pra vocês o que eu anotei. Primeiro foi que o Romero ele começou no banco, tá? E aí aos 30 minutos de jogo o Mano Menezes coloca o Romero, ou seja, já mostra que ele não estava confiante na própria escalação titular, porque com 30 minutos de jogo, após tomar o gol do São Bernardo, ele coloca o Romero, meio que para resolver o jogo, tá? E aí, a partir daí, ele tira o Caetano, certo? Que era zagueiro, ou seja, ele tira um zagueiro para colocar um ponta atacante, né? Que é o Romero. E aí, obviamente, ele precisava de alguém para colocar no sistema defensivo. E aí ele improvisa o Ranielli. Ah, mas o Ranielli já jogou de zagueiro no Bahia, jogou de zagueiro no Avaí. Cara, o Ranielli se destacou como primeiro volante no Cuiabá. Se você pega um cara que é centroavante, certo? Ah, mas ele já jogou como volante na carreira, então ele pode jogar de volante? Não. Se ele se destacou como atacante, ele sempre vai ser atacante. E o Ranielli é a mesma coisa. O Ranielli se destacou como primeiro volante. Por mais que ele já tenha feito a função de zagueiro na base, como ele mesmo falou, e também a função de zagueiro no Bahia e no Avaí, ele se destacou como primeiro volante. Então, o Corinthians tem que utilizar ele na melhor posição para ele, para poder tirar o máximo dele. Mas aí o Mano Menezes vai lá, improvisa o Ranielli de zagueiro, e aí o meio-campo do Corinthians, que já estava ruim, fica pior ainda, porque só fica com o Maicon e o Fausto Vera, e o Rojas, né, que acabou sendo jogado da ponta para meia. O Rojas é aquele cara que ele é bem desligado no jogo, né, ele só aparece em alguns momentos, então ele já não é aquele meio-campista que vai dar uma força no meio-campo e também não vai aparecer toda hora para poder armar o jogo. E o Maicon e o Fausto Vera, bom, nem precisa falar muito sobre esses dois, né? Vivem uma fase ruim e também são dois volantes, né? Eles não vão fazer essa função de criatividade, ou seja, o meio-campo que já estava ruim ficou pior ainda com essa alteração do Mano Menezes. E a segunda coisa que eu quero pontuar é que o Yuri Alberto ele fez uma falta, né, depois de fazer uma pressão no zagueiro. Nisso aí o Mano Menezes grita, né, em alto, em bom tom, dizendo que ele é burro, né, ele grita 2 vezes, burro, burro, você é burro. E aí, cara, assim, obviamente é normal o técnico xingar o jogador ali na beira do campo, tá? Esse tipo de coisa acontece, a gente já viu várias vezes. Só que você não chega para um jogador que já tá com uma pressão desgramada desde o ano passado, certo? Desde 2023 o Yuri Alberto tá sofrendo uma pressão da torcida e da comissão técnica gigante. E isso tá infligindo no futebol dele, a gente vê que ele tá sem confiança.
E aí você chega para esse jogador e aí grita em alto e bom tom para todo mundo escutar, perguntando se ele é burro, deu para ouvir na transmissão, tá? É algo que, na minha visão, não é muito inteligente, né? E isso aí já mostra também que o Mano Menezes tá perdendo um pouco do vestiário, porque não é a primeira vez que ele ataca um jogador, né? Eu não fiz vídeo, mas se você tá acompanhando o Corinthians, você viu que ele também xingou o Ranieri no último jogo, né? Chegou pra ele e falou assim, você não pode dar chutão, aqui você tá no Corinthians, não no Cuiabá. Então assim, cara, ele tá mostrando cada vez mais que ele tá perdendo o vestiário, certo? Ele tá tomando decisões ruins ao escalar a equipe. E, cara, na minha visão, essas duas coisas, né, que eu pontuei e outras tantas que vem acontecendo aí durante essa semana no Corinthians, mostra que, pra mim, a raiz principal do problema é o Mano Menezes, cara. E assim, galera, eu sei que o elenco do Corinthians, ele é muito limitado, tá? Não é aquele elenco vasto, certo? E em algumas posições podemos dizer que nem tem opção, né? Como a centroavança, né? Que hoje tem o Yuri Alberto, mas que vive uma fase. Então você fala assim, tá, eu preciso de um centroavante que decida jogos. Não tem, né? Porque o Yuri Alberto, ele tá ali, mas ele não decide jogos, certo? Então é uma posição que tá em carência extrema do Corinthians. Eu sei que o elenco do Corinthians não é as mil maravilhas. Só que eu entendo, cara, que a diretoria do Corinthians não pode cometer o mesmo erro do ano passado. Que foi o quê? Dar oportunidade a um técnico que sabe que não vai terminar o ano. A gente lembra muito bem que o Fernando Lázaro, que comandou o Corinthians no Paulistão, e a gente já imaginava, falava, mano, o Fernando Lázaro não vai terminar um ano, certo? Antes mesmo deles ter sido eliminado pelo Ituano nas quartas de finais do Paulistão, a gente já dava para prever isso, porque em muitos jogos o time do Corinthians era inato, parecia que não existia. Aí acontecia, sei lá, uma loucura, a bola caía no pé do Roger Guedes, ele ia lá e decidia, ou o Renato Augusto, enfim, mas já dava para imaginar isso. E a diretoria do Corinthians tá vendo isso de novo e não pode cometer o mesmo erro da última gestão, certo? Que, no caso, seria manter o Mano Menezes para ir, por exemplo, e demitir ele só quando realmente a situação estiver incontrolável, né? Porque eliminação do Paulista, pô, não ganhar o Campeonato Paulista é ok pro Corinthians, tá de boa. Agora, por exemplo, chegar no Campeonato Brasileiro, não conseguir uma vaga na Libertadores, não conseguir uma vaga na Sul-Americana, na Copa do Brasil ser eliminado, aí já é outra história. E aí, vai esperar o Mano Menezes praticamente destruir a nossa temporada, igual o Fernando Lázaro fez para poder demitir? Na minha visão, isso não pode acontecer, certo? 2023 foi ruim muito por causa disso, a escolha errada do técnico lá no início do ano, e em 2024 o Corinthians não pode cometer o mesmo erro, porque se cometer, cara, eu digo pra você, em 2023 na verdade a gente teve sorte, agora em 2024 talvez possa acontecer aí coisas piores com o Corinthians, que a gente conseguiu escapar aí no último ano. E aí, cara, você concorda comigo? Se sim, comenta aí embaixo aí sua opinião. Se não, também comenta, cara. Deixa o seu like no vídeo, certo? Também compartilha com aquele amigo seu que torce pro Corinthians ou para aquele cara que simplesmente quer estar antenado sobre tudo no futebol brasileiro. Também recomendo você mandar o meu vídeo, certo? Tamo junto, me siga nas redes sociais, Instagram e TikTok. Valeu, tamo junto e vai Corinthians!